pedra nos rins. Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez? Querido Dr. Roberto Navarro, seja bem-vindo. Mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Prazer sempre meu. Sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, contribuindo, claro, para tanta orientação bacana, né, doutor Roberto? É sempre bom informar, né, Carol? E lembrando, doutor Roberto é nutrólogo e clínico geral. Agora, para a gente começar falando desse problema, doutor Roberto, queria que você até contextualizasse, né, desse uma introdução, porque daqui a pouco a gente vai mostrar umas imagens muito interessantes de como se formam essas pedras, né? Vamos lá, Carol. A pedra nos rins, né, ou nefrolitíase, como é o termo que a gente usa na medicina, depende muito de uma predisposição individual, Carol. Tá? Realmente existem alguns fatores que podem facilitar a formação dessas pedrinhas nos rins. Tá. Não é toda a população que tem esse problema. Chega até 3% da população mundial pode ter o risco de desenvolver pedra nos rins, e parece que alguns estudos mostram que até os 70 anos de idade, até 15% dos homens podem ter chance de desenvolver ao longo da vida, e 5% das mulheres também. Então, podem desenvolver. Os homens aí tem uma pequena predisposição maior a desenvolver. Mas existem fatores que, para quem tem a predisposição, Carol, esses fatores que a gente vai falar todos aqui, não só nessa primeira etapa, quando a gente for falar lá dos alimentos, que podem facilitar. Então, primeiro quero dizer assim, como é que ocorre a questão do cálculo renal? O rim, na verdade, Carol, é um filtro que por onde passam todas as substâncias que estão pelo sangue. Tá? Quando o rim filtra o sangue, ele deixa muita coisa numa salinha de espera para saber se vai ser eliminado ou não. Tá? Então, primeiro existe uma primeira filtração de substâncias pelo rim. Aquilo que é importante para o corpo, o rim reabsorve para dentro. Entendi. Está na sala de espera, mas não, você volta, porque nós precisamos de você. Você, que é um lixo, pode ir embora. Entendi. Tá? E é nessa salinha de espera que algumas pessoas, por predisposição genética, hereditária, faz com que algumas dessas substâncias que estão esperando ali para serem eliminadas ou não, como o cálcio, o oxalato, que eu vou falar de onde ele vem, a cistina, que é uma outra substância, o ácido úrico, que é uma outra substância, a amônia, fosfato, são substâncias que, para algumas pessoas, elas podem se organizar e grudar uma na outra e falar, agora a gente não sai daqui. Então, essa seria a pedra? Essa é o primeiro momento de um início da formação de um cálculo renal. E isso pode fazer com que ali onde começou fique paradinho, essa micropedrinha não evolui, fica paradinha ali, às vezes não acontece nada, ou ela pode crescer e começar a incomodar, a dar dor na região, ou ela pode tentar ser excretada pela urina. Aí é que a coisa fica mais complicada. Que é a dor que falam que é a dor absurda, que é extremamente, geralmente do lado direito da barriga, nas costas, a maioria das vezes, a dor tipo cólica, muito intensa, quando o cálculo está sendo expelido. Ou quando ele está lá no rim e começou a crescer também, né? E isso pode trazer desconforto. Vamos colocar o vídeo. A gente tem aqui um vídeo muito legal que ilustra exatamente isso para a gente entender, ó. Vamos soltar então para a gente entender o que são essas pedrinhas. Aqui está só uma ilustração de vários tipos de pedrinhas, Carol. E eu vou mostrar aqui uma sequência que tem 4 ou 5 pedrinhas. A mais frequente é formada pela união do oxalato com o cálcio. Que é essa primeira pedrinha aqui que você está vendo. Ela é mais, que tem mais espículas, ela tem um desenho que arranha bastante por onde ela passa, né? Então, é o mais frequente. 80% dos cálculos são formados por oxalato e o cálcio que se organizam e juntam, tá? A gente vai falar mais dele, que é o mais frequente. Depois tem o de fosfato de cálcio, que é o secundário. Estruvita é um cálculo mais raro, o de ácido úrico e o de cistina. O de estruvita é só para quem tem infecções de urina de repetição. Esse é o mais frequente, Carol. Por isso que eu achei bacana trazer. Ó, quando ele está na sala de espera, o cálcio pode começar a juntar com o oxalato. E nós deveríamos produzir uma substância que evita isso. São substâncias chamadas de inibidoras dessa agregação. Nós vamos falar onde elas estão nos alimentos. Por isso que os alimentos, então, também têm uma relação direta. Sim, podem ter uma relação. Essa aí é o início, ó, todo o cálcio oxalato se organizando, e é isso que é predisposição genética, e tem algumas condições que podem predispor a isso, eu vou falar delas. Aí vai formando lá uma primeira pedrinha pequenininha, bem petitinha, que eu chamaria de uma areia ainda,
Tá? A formação aqui, ó, é nessa sala de espera, que é nessa região do rim. Depois o rim pode eliminar por esse caminho aqui. Tá? São as regiões onde geralmente se formam mais as pedras. Agora, por terem vários tipos, o que eu queria te perguntar é o seguinte, doutor Roberto. Existem pessoas, então, que têm uma predisposição para desenvolver um tipo, outro tipo, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Vai depender do organismo que não produz algo para inibir que eles se unam. Exatamente. Aqui ele já está parado lá na sala de espera. Ele pode ficar quietinho, ou ele pode crescer, né? Ou ele pode sair, ó. Quando ele sai, ele é pequenininho, abaixo de 8 milímetros, consegue ser eliminado às vezes até sem perceber. Entendi. Tá? Só que quando ele é um pouquinho maior, principalmente esse de oxalato, que ele é cheio de espículas, ó, por onde ele passa, ele causa um estrago muito grande, ó. Ele pode, inclusive, obstruir logo na saída, que é essa região, tá? Chamada de região uretera pélvica, ou pode parar, às vezes, no meio do trajeto. Isso aqui, uretera é esse canudinho que leva a urina do rim até a bexiga. Tá? Então, pode parar nessas regiões. Às vezes, ele passa e vai machucando. Olha só. Nessa fase, aí o paciente começa a ter urina com sangue. É a fase de muita dor. Provavelmente, ele vai parar, em hospitais. E às vezes, a interrupção até da urina, também, como se fosse uma infecção urinária? Na verdade, se esse cálculo parar e obstruir a passagem da urina, toda a urina que está sendo formada não consegue ser expelida e o rim começa a crescer, chama hidronefrose. Tá? Aqui é um quadro mais raro, mas que pode ocorrer. Então, além desses pontos, a gente comentou aí dessa predisposição genética, quais outros, então, poderiam fazer com que esse paciente aumentasse a chance de desenvolver a pedra no rim? Na verdade, tem fatores alimentares, que a gente vai comentar, uma dieta, o pH da urina, para não se formar tanto esses cálculos, tem que ser um pH levemente quase alcalino, de neutro para alcalino. Tem pessoas que têm uma formação de uma urina muito ácida. Essa acidez, exageradamente, faz com que o oxalato e o cálcio se agreguem com mais facilidade. Entendi. Tá? Então, nós vamos falar dos fatores lá na mesa de alimentação que pode acidificar o sangue e predispor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um recado e te encontro na cozinha para a gente falar dessa parte dos alimentos. Eu acho que ficou muito bem ilustrado para a gente ter uma ideia. Aqui mostra bem como é a pedra. É interessante saber, inclusive, que existem vários tipos, né? E a gente vai falar, claro, de possíveis tratamentos também. Eu acho que ligado aí a uma alimentação saudável, como o paciente deve reagir. Mas só uma última perguntinha. Você comentou da urina mais ácida. Pessoas que têm a urina mais concentrada, mais forte, mais amarelada ou com algum cheiro, com algum odor, isso pode, tem relação? A urina mais concentrada pode ser por uma hidratação mais baixa. Tá. Então, quem se hidrata pouco, que aliás é um fator que eu vou falar, realmente a hidratação, Carol, é fundamental de ser adequada. Pessoas que têm a predisposição, trabalham em ambientes quentes, onde a transpiração é maior e se hidratam pouco, fazem a urina ficar mais concentrada. Entendi. E essa concentração de urina com menos água, com uma densidade maior, facilita a agregação do oxalato com cálcio. Olha só, então tudo tem relação, né, doutor? Tem relação. Olha, eu tô sabendo que já tem perguntinha no Twitter ou no Insta. Diga lá, Má. No Twitter, vamos colocar na tela então? Vamos ver que a Bianca pergunta pra gente. Olha lá, na tela. Bianca, um beijo pra você. Carol, refrigerante é um aliado para as pedras nos rins aparecerem? Segure essa informação então, doutor Roberto. Acho que agora ele tá aqui, inclusive, isso aqui vamos falar disso. Então, quer começar falando dele já, para respondermos aí a pergunta pra Bianca? Na verdade, então vamos lá, linkando com o que a gente já falou. Uma dieta muito acidificante, né, que causa uma alteração do pH urinário para aumentar a acidez, pode facilitar a precipitação do oxalato com cálcio. Eu vou falar, Carol, do oxalato de cálcio, que é o mais frequente, tá? O cálculo de ácido úrico é menos frequente em pacientes que contêm gota, ele é formado de ácido úrico. Em mulheres obesas, parece que aumenta a incidência de cálculo por ácido úrico, porque existe um aumento de ácido úrico na obesidade, na síndrome metabólica. O cálculo de estruvita é só para quem tem infecções de urina de repetição, é um cálculo formado pela infecção mesmo, pelas bactérias. Então, e de cistina é muito raro, é um cálculo que raramente aparece. O oxalato de cálcio, não, 98%, 80%, perdão. Então, vamos falar dele, que eu acho que vai caber para 80% das pessoas que estão vendo. O que pode aumentar a acidificação urinária? Uma dieta muito hiperproteica. Por isso que eu trouxe, inclusive, a carne aqui, Carol. Por isso que quando a gente fala, então, da dieta da proteína, que tira o carboidrato, já você aumenta, isso várias vezes. Pode prejudicar o rim? Pode. Isso é verdade. É uma verdade absoluta. Uma dieta com muita proteína de origem animal, tá? Porque o pH, quando... e isso entra também aqui. Vamos falar da carne, vamos falar
O que acidifica demais o sangue? Refinados, então os estudos também apontam que açúcares e carboidratos refinados, açúcares simples e refinados. Então, uma dieta muito rica em pães, açúcares, doces, massas, proteína animal. O refrigerante também entra aqui, tá? Ele também estimula a excreção do oxalato. Quando o oxalato está lá na sala de espera para ser eliminado, o refrigerante aumenta o quanto o rim vai filtrar. Ele vai mandar mais oxalato para ficar na sala de espera. Para quem tem predisposição, é terrível. Então, uma dieta rica em refrigerantes, proteína e refinados pode acidificar demais o sangue. O que o corpo humano faz? Se o sangue começa a ficar muito ácido, isso tem que ser diminuído. A acidez excessiva do sangue, muita coisa ruim pode acontecer. O corpo fica o tempo inteiro tentando equilibrar o pH do sangue por uma certa neutralidade, não ficar nem muito ácido, nem muito alcalino. Para isso ocorrer, ele tem que fazer uma reação bioquímica, onde ele retira cálcio do osso e forma uma substância chamada tampão de bicarbonato, que é para justamente o pH não ficar muito ácido. Esse cálcio também que foi retirado dos ossos, ele vai passar pelo rim, vai ser filtrado, vai ficar na sala de espera e para quem tem a predisposição do cálcio com oxalato se juntarem, aumenta a incidência de cálculo renal. Então isso realmente é um grande vilão para quem tem a predisposição. O excesso, não, um pouquinho, tá? Para quem não tem predisposição, Carol, não teria problema. Agora, né? Como a gente descobre essa predisposição? Porque muitas vezes a gente sabe que a genética está influenciando, a gente já acabou de citar, porém, às vezes, ninguém da família tem, aí um lá tem. E aí fica aquela situação, mas espera aí, ninguém tem, então você é totalmente ligado à genética. Como é que a gente tem algum exame? Qual seria o exame, então, na verdade, assim, só exame de sangue? Se estuda o perfil metabólico do paciente. Você estuda a urina do paciente, primeiro, para ver se ele tem na urina mais oxalato, mais cistina, mais citrato. Então, existe um exame que o médico pede, inclusive quando a pedrinha é expelida, é bom guardar, porque manda para análise, para saber primeiro qual é o tipo de cálculo que você formou. Se for de oxalato de cálcio, tudo que eu vou falar aqui cabe como uma prevenção, ou uma diminuição do risco de ter. Se for de cistina, está ligado a uma doença metabólica muito rara. Se for de estruvita, provavelmente esse paciente está tendo infecções urinárias de repetição. Tem que tratar essa infecção de maneira linfática. Se for de ácido úrico, aí tem uma lista de doenças que aumentam o ácido úrico, gota, aumento do próprio peso na síndrome metabólica. Então, o médico tem que definir primeiro o tipo de cálculo que ele está abordando. Entendi. Tá? A predisposição hereditária, só que nem sempre você tem um de primeiro grau na família. Mas se você tem, aumenta em 50% a chance de você ter. Bastante. E quem tem, já teve a primeira cólica, pode voltar a formar um novo cálculo em 5 anos e até 50% das vezes. Você pode voltar a ter. Tá? Então, tem uma predisposição genética, talvez uma alteração local do rim, tá? Com aquela questão de agregar o oxalato com cálcio. Tem substâncias que inibem essa agregação, que é o citrato e o magnésio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Como a gente está falando do oxalato de cálcio, então, que é a união do oxalato com o cálcio, tá? Nós vamos falar aqui uma curiosidade, inclusive, sobre o cálcio, que se achava que era ele o vilão da história. Na verdade, se acha que é muito mais o oxalato. E aí, o excesso do oxalato lá na sala de espera, antes de ir embora pela urina, do que o cálcio. Porque os estudos mostraram que uma dieta pobre em cálcio aumenta a incidência de cálculo. Nossa. Sabe por quê, Carol? O oxalato, na verdade, é absorvido no intestino. Tá? Vem pelos 40% do oxalato que está lá no rim, veio do alimento que a gente comeu. 60% é produzido dentro do corpo, tá? Por metabolismo de algumas substâncias. Então, o cálcio, na verdade, diminui a absorção do oxalato no intestino. Ele pega o oxalato e fala, não vai ser absorvido tudo. Entendi. Então, quem tem uma dieta normal em cálcio, tem uma absorção de oxalato menor. Então, isso é uma curiosidade, porque antes se recomendava que quem tinha cálculo renal não poderia ingerir leite ou derivados. E pode? Pode, na verdade, pode. Verdade, eu já ouvi isso uma mesmo. dieta normal, moderada, assim, não estou dizendo que tem que se entupir de cálcio, porque também vai aumentar a excreção urinária. Entendi. Mas retirar o cálcio para não ter a pedra é que caiu por terra. Entendi. Não, a dieta é chamada de normocálcica, não precisa retirar o cálcio, ele pode continuar. O cuidado está mais no oxalato. Vamos ver onde está o oxalato? Vamos ver onde está o oxalato. As fontes, para quem tem predisposição ao cálculo, tá, Carol? Porque, na verdade, quem não tem predisposição, não se incomode com o que está aqui. Entendi. Tá? Porque isso aqui não vai causar... De fato, para quem já teve o cálculo renal... A dúvida é, quem não tem a predisposição, se ingerir isso, vai ter cálculo? Não. Quem tem a predisposição ou já teve, fique atento ao que eu vou falar aqui. Não pode ingerir muito, mas com equilíbrio, um pouquinho não tem problema.
problema. Mas onde são as principais fontes de oxalato? O espinafre tem oxalato, o chocolate, por causa do cacau, o cacau tem oxalato, a beterraba tem oxalato, a mandioca tem oxalato, os feijões, de um modo geral, tem oxalato, nozes tem oxalato, café, chás e refrigerantes à base de cola. Então, esses aqui são os que tem que tomar cuidado. E não fazer, claro, uma dieta rica muito rica em proteína, muito rica em refinados, farinha branca refinada, açúcares, doces, uma dieta com carboidratos de alto índice glicêmico exageradamente. Todos eles podem aumentar a chance. Pela questão do pH urinário, por essa questão que... Agora, aumento de peso, diminuição de peso... Tem relação nesse quadro? O aumento de peso. A obesidade, principalmente os estudos feitos em mulheres, mostraram que a mulher obesa, ela tem uma elevação do ácido úrico por consequência de um quadro chamado síndrome metabólica. Que eleva também o ácido úrico. Aí o cálculo que eles podem formar é mais de ácido úrico, que estariam nas proteínas de um modo geral. Então, principalmente os miúdos de frango, vitela, mexilhão, ostras, são fontes de ácido úrico muito intensas. Como é uma minoria, eu não trouxe os exemplos do ácido úrico, até porque ficariam muitas informações. São 4 tipos maiores, mas o oxalato predomina, o oxalato de cálcio. Né? Nesse caso, gente, quando a gente tem que colocar a pauta, a gente sempre olha realmente o que é mais frequente. A maioria, o que é mais frequente. Eu fui dar uma revisão na literatura e vi que realmente o oxalato é o que predomina, o oxalato de cálcio. Então, como eu sei que eu tenho que pelo menos resumir para quem está em casa assistindo, quando tem de outros, cálculo de cistina, de estruvita, de ácido úrico, também tem como diagnosticar com exames. Esse perfil metabólico é feito através da análise da urina e do sangue. Isso é feito com análise médica. Isso é importante também, porque a gente tem que saber como identificar. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar mais uma perguntinha. A pergunta é do Robinho, né? Robinho, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Se sair uma pedra do rim pela urina, corro o risco de ter ainda, e ela pode ficar no canal e ter que fazer cirurgia. Então agora já estamos indo para uma coisa além. Qual é o que fazer no momento da dor ou no momento que você viu aí que uma pedra foi expelida ou que podem ter outras? Bom, primeiro procurar o médico para fazer um perfil metabólico dele, através do exame da sua urina. Se ele conseguir pegar esse cálculo e guardar, melhor ainda. E pelos exames de sangue, isso dá para saber qual é o tipo de cálculo e já começar as prevenções. A gente vai falar um pouquinho de prevenção também. Óbvio, se ele expeliu, ele teve a sorte de expelir, embora seja doloroso, mas os cálculos abaixo de 8 milímetros ou até de 5 milímetros, eles conseguem ser eliminados com mais frequência. Até mais ou menos 8, então. Até 8 milímetros é a média. Como acima a gente viu nas imagens. Até se os meninos quiserem, para a gente colocar de novo o vídeo, que ilustra exatamente isso. Às vezes a pedrinha pode passar, ou ela pode parar. Ela pode impactar. Quando ela impacta nesse trajeto, que pode ser no início da saída, lá na chamada região de cálice, ali depois a gente vê na imagem, pode ser no meio do trajeto do ureter, ou pode ser já lá na bexiga. Quando impacta é terrível, porque a dor só piora, pode ter um quadro infeccioso junto, isso é terrível, porque as bactérias começam a colonizar essa pedra. Então é um quadro que tem que tratar. É um quadro, quando é uma cólica renal, geralmente o paciente vai parar em pronto atendimento. É uma dor muito intensa. A chance dele ter de novo, sim, ele tem uma chance de 50% de ter de novo essa pedra, principalmente se for de oxalato, exatamente isso, olha. Em até 5 anos, 50% volta a ter uma pedra. Então, por isso que a gente tem que pensar, Carol, em prevenção. Assim, como é que a gente previne para quem tem a tendência? A prevenção começa, primeiro, com a hidratação. Muita água. Se recomenda pelo menos 30 ml de água por quilo de peso. Essa é a conta que a gente deve fazer, É a conta média, né? Mas assim, quem está em ambiente que transpira mais, quem faz muita atividade física, pode aumentar. Então, de 2 a 3 litros de água por dia. Capriche na hidratação, porque isso é um fator decisivo. E como lá na salinha de espera tem duas substâncias que inibem o oxalato se unir ao cálcio, são chamadas de substâncias inibidoras, que é o citrato e o magnésio. E o potássio parece que também ajuda nisso. Então, se a gente ingerir alimentos com mais citrato e mais magnésio, com uma hidratação, diminui a chance de se juntar. Olha, agora, mas o tomate tem, então? As fontes de citrato e magnésio. Frutas cítricas, tem potássio também, então tem estudos mostrando que suco de limão e laranja diminui a formação do cálculo. Apesar de ácido. Mas ele é ácido quando ele
está no estômago. Depois que ele é absorvido, o corpo humano modifica a estrutura. Não quer dizer que é ácido, porque olha que interessante. Não, na verdade a gente fala de frutas cítricas, né? Elas são ácidas, mas na verdade elas, quando reagem lá dentro do corpo humano, elas alcalinizam a região. Entendi. Né? Que legal, bioquímica é uma coisa complexa, Carol. E o tomate, então, e o lance da sementinha do tomate que é perigoso para quem tem? Não, a sementinha do tomate caiu por terra, é mito, que pode entupir o intestino, divertículo no intestino. Isso não tem a ver com o cálculo renal. A quantidade de ácido úrico do tomate é muito baixa, tá? Então, fontes de citrato e magnésio, frutas cítricas, banana, melão, brócolis, acelga e alface. Então, uma dieta mais rica nesses nutrientes, com uma boa hidratação, evitando todos os erros no oxalato, na proteína, nos alimentos acidificantes, nos refinados. Cálcio do leite e queijo, não se preocupe, ingira a quantidade normal, não exagere. Não exagero, E medicamentos que eu quero deixar para o final, alguns medicamentos ou alguns suplementos de vitaminas podem predispor ao aumento da incidência do cálculo renal. Então, por exemplo, tem que conversar com o médico. Tem que conversar. Mega dose de vitamina C, acima de 4 gramas pode, ele aumenta a excreção de oxalato. Vitamina D em altas doses como complemento, suplemento. Um medicamento chamado topiramato, que se usa muito na medicina, pode predispor o cálculo renal. E suplementos de cálcio só em mega dose, porque não é tão frequente. E antiácidos, à base de alumínio. Tem que ficar atento, porque aumenta a excreção de oxalato também. Que legal! Então descobrimos vários mitos, muitas informações que a gente acreditava, quem já teve, então, pedra nos rins, que muitas vezes deixou de consumir tantas coisas boas que poderiam estar aí. Agora vocês já sabem que pode consumir. O tratamento, essa parte de como retirar a pedra e tudo mais. Com o urologista. A gente vai fazer uma pauta agora para complementar com o urologista, gente, pra gente fechar, porque eu acho que é uma pauta super interessante. E eu só posso te agradecer sempre. Eu que agradeço, Carol. Dr. Roberto Navarro, de 15 em 15 dias está aqui, contribuído. Alegrando as nossas segundas, que é bom demais poder começar a semana entrevistando esse super médico que eu adoro. Ele é nutrólogo e clínico geral, lembrando, tá? Quem quiser, eu vou passar um site que o Dr. Roberto cuida com o maior carinho, com textos, com orientações, com muita coisa bacana, que é o www.nutrasaude.com.br www.nutrasaude.com.br. Pode acessar o site, pode entrar em contato com o Dr. Roberto. Muito obrigada mais uma vez. Carol. Adoro. Beijo.